começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a inadimplência de consumidores. O artigo 5º determina que o Estado é responsável por promover, de acordo com a lei, a defesa do consumidor. E para falar sobre a relação do consumidor com as dívidas, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Fernando Martins, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal. Também vamos conversar com Roque Pelizaro Júnior, presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, que administra o Serviço de Proteção ao Crédito no Brasil. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Fernando, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente o que leva uma pessoa a ter o nome incluído em um desses bancos de dados. Bem, o que leva a pessoa a ter o nome inscrito, inserido nesses cadastros, é ter a dívida vencida e não paga. Então, a partir do momento que a pessoa se torna inadimplente, ela, pelo menos em tese, já pode ter seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes. Doutor Roque, e esses bancos de dados são de caráter público? Sim, por força da legislação brasileira, eles são considerados de caráter público, apesar de estarem sendo operados pela iniciativa privada. No Brasil, dentro dos birôs de crédito, nós temos duas empresas privadas, que são empresas, e uma que é o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, que é uma entidade sem fins lucrativos e administradas pelas câmaras de dirigentes lojistas, as CDLs, em todo o Brasil. A oferta de crédito fácil e a publicidade tentadora muitas vezes induzem o consumidor a exagerar nas compras. O problema é maior quando a situação de endividamento deixa de ser provisória. Mas a boa notícia é que as pesquisas mostram que houve aumento nas renegociações de dívidas e indicam que em 2013 a inadimplência deve cair. Há uma diferença de endividamento e superendividamento e a consequência jurídica para quem não conseguir pagar a dívida também é bem diferente. O endividamento é qualquer pagamento em atraso de uma obrigação, de modo genérico, em que a conta não é paga em dia, mas o devedor ainda tem a capacidade financeira ou patrimonial de saldar a dívida. Já o superendividamento, que é um fenômeno novo, estudado muito pelo direito brasileiro, é a perda da capacidade de pagar aquela dívida e a dívida em conjunto supera o patrimônio do devedor ou da unidade familiar. Essa situação nem sempre é provocada voluntariamente. Acontece por causa de imprevistos como da economia, doenças, separação de casais ou perda de emprego. Em 2008, quando os vários tipos de créditos foram facilitados, os órgãos de defesa do consumidor passaram a trabalhar com informação das instituições financeiras sobre a divulgação e publicidade dessa linha de crédito, para que não induzissem os consumidores a assumirem um compromisso que não poderiam honrar. As normas existentes no Código anteriormente, como ele está escrito hoje, elas já demandam que, principalmente, não haja publicidade ou oferta de crédito irresponsável, maliciosa, indiscriminada. E aí há a publicidade enganosa e abusiva. Boa parte do crédito que é ofertado, desde a boca do caixa até o gerente, até a televisão, até a internet, não tem as informações necessárias para o consumidor decidir racionalmente. Recentemente, a pesquisa divulgada pelo Serasa afirma que neste ano a inadimplência vai ser menor. Mas essa diminuição só não vai ser maior por causa do desemprego e que, por isso, as financeiras devem ser mais cautelosas na liberação de crédito. Este economista explica que essas pesquisas devem levar em conta o 13º, por exemplo, que pode ter sido usado para quitar as dívidas e camuflar o número de endividados. As pessoas recebem 13º, você também teve durante o ano redução das taxas de juros, maior oferta bancária. Então, isso daí pode ter causado uma mudança no comportamento do consumidor. O economista explica ainda que um dos fatores que influenciam o endividamento é a falta de um planejamento financeiro. Pessoas não têm o hábito de fazer o planejamento financeiro. O que é isso? É colocar numa folhinha de papel tudo que ele ganha e tudo que ele gasta. Gastos relevantes e gastos irrelevantes. E fazer um planejamento olhando até um determinado momento, 6 meses, 1 ano. Se as pessoas conseguem fazer isso, elas sabem que não podem tomar algum tipo de crédito ou se endividar.
Quando elas não fazem, o que elas acaba acontecendo? Elas vão empurrando com a barriga. Doutor Roque, as pessoas estão mais conscientes mesmo? As pesquisas mostram que há uma mudança no perfil do consumidor ou ainda não? Ainda não é verdadeiro. Nós, recentemente, através do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, juntamente com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, realizamos uma pesquisa na qual procuramos compreender o comportamento do consumidor em relação a crédito. E ficou claro que, através do número apresentado, foi de que 85% das pessoas, ao comprarem, não fazem nenhum planejamento. E quase 50%, se não me foge a memória, 46% ou 47%, compram por impulso. E é esse perfil de compra que pode levar a pessoa a passar da sua linha amarela e comprometer mais da sua renda do que deveria. Agora, doutor Fernando, a pessoa que tem o nome incluído numa dessas listas negativas, ela tem que ser avisada antes, a empresa tem que procurá-lo, deixou de pagar, já está correndo risco? Veja bem, o que acontece? O consumidor, ele tem a garantia, prevista no Código de Defesa do Consumidor, em que ele deve ser comunicado da inscrição no Serasa, ou no SPC, ou em outro cadastro de inadimplentes. Mas a empresa, ela pode sim, a partir do momento que a pessoa deixou de pagar, se tornou devedora, ela pode encaminhar essa notícia ao cadastro de inadimplentes, e o cadastro geralmente envia uma comunicação para o consumidor, dando ali um prazo razoável, que entendemos de ser pelo menos 10 dias, para que, primeiro, ele entendendo que é possível saldar essa dívida, ele procure o seu credor e realize o pagamento. Segundo, e uma situação extremamente relevante, é porque muitas vezes essa inscrição é feita de forma indevida. E aí, esse prazo que colocamos de 10 dias, seria um prazo que essa pessoa poderia procurar ou o cadastro, ou o próprio lojista, informar que a inscrição foi feita de forma indevida e regularizar a sua situação. Então, é um prazo razoável, garantido pelo Código de Defesa do Consumidor e que deve ser observado tanto pelo lojista, tanto pelos cadastros de crédito. É importante saber como isso na prática funciona. A pessoa, em geral, a imensa maioria dos lojistas ou do sistema financeiro, não faz o registro no dia seguinte ao vencimento daquela obrigação. Em geral, se espera 5 até 7 dias para que a pessoa possa vir e saldar isso antes da inscrição. Não ocorrendo isso, a empresa vai mandar essa informação lá para o SPC. O SPC recebe essa informação, ele registra no Bureau de Crédito, da nossa lista, de devedores, mas não expõe esse registro ainda, ou seja, ele não é divulgado. E é enviada uma carta para esse consumidor, para o endereço que ele deixou quando fez o cadastro lá na empresa, é para aquele endereço que a carta vai, informando para quem, de quanto é a dívida, aonde é essa dívida e como regularizar essa dívida. Essa carta, ela vai e nós esperamos, os birôs de crédito, em torno de 10 dias para expor esse registro. Até essa data, em geral, as pessoas, apesar de ele estar lá registrado no SPC, ninguém enxerga essa informação ainda. E é um dado também interessante. O brasileiro, ele é um bom pagador, ele quer pagar as suas contas, ele é bem intencionado, tirando os casos de fraude ou de impossibilidade completa de pagamento. E mais de 60% das pessoas que os nomes vão para o SPC, que chegam para nós, e nós enviamos a carta, regularizam, ou seja, pagam essas dívidas em até 45 dias depois do recebimento da carta. Doutor Roque, como são feitas as renegociações para pagamento das dívidas? As empresas tentam facilitar ao máximo? O comércio sabe que a única coisa pior do que não vender é vender e não receber. Vendendo a mercadoria, ele deseja receber. E a renegociação faz parte do dia a dia da atividade comercial. As pessoas, tendo uma impossibilidade, o que nós aconselhamos é que até antes do vencimento, já procurem o estabelecimento onde ele fez a compra e informe dessa impossibilidade. E renegocie, antes até de se tornar inadimplente, uma nova forma de pagamento com a dilação, com o alongamento desse prazo. Isso os comerciantes fazem, é interessante para o comerciante
e é interessante para o mercado, para o Brasil como um todo. Doutor Fernando, e quem não tem condição de renegociar e não consegue pagar a dívida, o que pode acontecer com essa pessoa? Bem, nesse caso, quando a pessoa se encontra em uma situação de insolvência, como dizemos, ela tem que regularizar, de fato, a sua situação financeira, porque vários credores possivelmente irão acioná-los judicialmente, vários credores irão fazer o registro de seu nome no cadastro de inadimplentes e cabe a ela procurar esses credores a fim de renegociar. Né? Como o Dr. Roque disse, com muita propriedade, o consumidor ele tem que fazer uma reestruturação financeira a fim de restabelecer seu crédito no mercado. Porque não tenha dúvida que é essencial, importante e o Estado deseja que o consumidor tenha crédito, até para fomentar a economia. E se o consumidor paga um carro, por exemplo, ele paga grande parte das parcelas e não consegue mais pagar, ele pode perder esse bem? É essa questão discutida hoje em grau de segunda instância, em grau de STJ. E qual é o entendimento? A simples leitura do Código Civil permitiria que aquele que foi lesado no seu direito, ou seja, que não recebeu crédito, poderia sim rescindir o contrato. Só que hoje existe a chamada teoria do adimplemento substancial. Isso é muito importante que os consumidores tenham ciência que essa teoria existe, que está sendo aplicada, que significa o quê? Quando o consumidor ele paga uma parte substancial daquele contrato, daí vem a nomenclatura, por exemplo, 80%, 90%, não se entende que seja razoável que o credor retome o bem para si de volta. Isso em homenagem à boa-fé, à função social do contrato. Então, essa teoria não pode ser encarada de forma alguma como fomento à fraude, ao inadimplemento. Mas o credor ele pode ter outras maneiras de cobrar o seu devedor sem necessariamente ter de volta para si o bem que foi alienado. Doutor Roque, só para a gente encerrar esse bloco, os bancos de dados, eles têm um prazo para o nome do consumidor ficar lá e depois ser retirado? Ou enquanto não pagar a dívida, continua negativado? Até agosto desse ano, quando nós temos em funcionamento somente o cadastro negativo, o prazo para que o banco de dados delete, ou seja, tire fora as informações de qualquer pessoa é de 5 anos. Isso é feito. A partir de 5 anos do registro, né, da data do registro, as pessoas são excluídas do cadastro negativo. Nós teremos, a partir de agosto próximo, a entrada em funcionamento no Brasil do cadastro positivo, que é um outro perfil de informação para a concessão de crédito, em que esse prazo passa a ser de 15 anos e não mais de 5, que são as prestações pagas em dia, a vida cotidiana do cidadão brasileiro. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o que acontece com os consumidores inadimplentes. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Roque Pelizaro Júnior, presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e Fernando Martins, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor, da OAB-DF. Eles conversam conosco sobre a inadimplência de consumidores. O Código de Defesa do Consumidor diz que a cobrança de uma dívida não pode gerar constrangimento ou ameaça. E se a cobrança for indevida, a pessoa pode ser ressarcida. A lei determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a receber em dobro o que pagou em excesso, a não ser em caso de engano justificável. Doutor Fernando, nesse caso, o consumidor, ele tem que pagar primeiro a dívida para depois tentar ser ressarcido ou ele pode se recusar a assumir essa dívida que ele não contraiu? Ele pode se recusar a pagar essa dívida que ele não contraiu. Ele deve buscar o judiciário. Existe uma situação que se chama medida liminar ou tutela antecipada, onde o juiz vai garantir a ele que o nome dele seja retirado do cadastro de inadimplentes e ele também vai ter o direito de receber uma reparação por danos morais, uma vez que a honra dele foi ferida, pois o seu nome foi inscrito nesse cadastro de forma indevida. Se ele pagar, se ele vier a pagar, como diz a legislação, ele vai ter direito a receber esse valor em dobro. Agora, o judiciário, atualmente, ele está exigindo que o consumidor comprove a má-fé do fornecedor. Mas existe, sim, essa previsão da repetição de indébito, ou seja, o recebimento do valor em dobro. E como é que o consumidor comprova essa má-fé? O consumidor, ele vai comprovar da seguinte forma. Ele, primeiro, assim que tomar ciência que seu nome está escrito de forma indevida, ele deve registrar uma notificação junto a esse lojista, junto ao comerciante, informando a ele que ali a inscrição foi indevida. Caso persista a inscrição, não tenha dúvidas, está caracterizada a má-fé, porque o lojista teve ciência no tempo que a inscrição era indevida.
Agora, doutor Roque, acontece também da pessoa nem ter feito a compra, caso em que, por exemplo, tem os documentos roubados. E aí as pessoas usam como fraude e o nome vai parar numa lista suja dessas. O que fazer nesses casos? Primeiro, é importante o consumidor saber que o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, ele tem um serviço que é gratuito para que o consumidor, ao ter o seu documento perdido ou furtado, ele procure esse balcão da CDL, do SPC, e informe essa perda ou roubo, para que essa notícia seja vista, né, por todos os comerciantes, por todas as instituições que concedem crédito, e se evite esse constrangimento. Mas em ocorrendo, em geral, nós temos duas vítimas. Temos a vítima, o consumidor, que teve o documento furtado, perdido, e está sendo usado de má fé, e o próprio comerciante, que vendeu uma mercadoria, que entregou uma mercadoria e, com certeza absoluta, não irá receber isso, porque o consumidor é verdadeiro, não deve esse produto. O que nós solicitamos? Ocorrendo isso, que o consumidor procure o comerciante e informe, levando o documento verdadeiro e o boletim de ocorrência que ele firmou junto ao órgão público encarregado disso. E solicite a retirada do seu nome. Isso é feito. E nós já estamos, através de um projeto de lei que tramita agora na Câmara dos Deputados, transformando essa prática numa lei que realmente o comerciante não seja onerado em caso de boa-fé, ou seja, ele retirando o nome tão logo o consumidor assim solicite. Mas, por enquanto, doutor Fernando, o comerciante pode sim ser obrigado a ressarcir até por danos morais? Com certeza. E outra situação que se faz necessário esclarecer. A relação entre comerciante e consumidor, ela é de responsabilidade objetiva. Em outras palavras mais simples, o que significa isso? Significa dizer que o consumidor não tem a obrigação de comprovar a culpa do comerciante. Essa culpa ela é presumida. Então, quando você me perguntou o que deve ser feito para demonstrar, ele deve tomar sim as suas cautelas, fazer o registro, ir na delegacia de polícia se for o caso. E no SPC, no Serasa. No SPC, mas não esquecendo sempre que ele tem uma garantia que é da responsabilidade civil objetiva. Então, quem deve sim provar que não agiu com culpa é sim o fornecedor e não o consumidor. E nas ruas as pessoas falam sobre a inadimplência dos consumidores. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A facilidade está muito grande hoje, né? As pessoas estão tendo a oportunidade de comprar, financiar vários meses. Isso, no fundo, se a pessoa não se preocupar e fizer um cálculo legal, ela acaba se afundando, se prejudicando. Eu tenho preocupação. Agora eu vejo tanta gente comprando que às vezes eu acho que eles não se preocupam. Os operadores de cartão oferecem muita proposta, assim, e as pessoas acabam sendo envolvidas com aquilo, né? Eu praticamente quase não compro, eu só o necessário quando eu vejo que as possibilidades a gente consegue pagar. Compra sem parar, né? Tem muita gente que compra e a maioria tem nome sujo. Acaba não olhando muito a questão do nome, não. O consumismo faz com que as pessoas entrem mesmo, se endividem e depois pensam o que fazer. Corria e ia limpar. Meu nome é tudo que eu tenho, né? Melhor coisa. Doutor Fernando, qual é a importância de ter o nome limpo, como a gente diz normalmente? Ter o nome limpo, a importância é imensa, né? Vai facilitar o crédito daquele consumidor. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Às vezes eu preciso de um crédito e eu tenho que ter esse crédito garantido. E isso só será possível com o nome limpo, que é o crédito irrestrito, né? Então é extremamente importante que o consumidor mantenha o seu nome limpo, né, no seu dia a dia. Doutor Roque, e o consumidor que paga tudo direitinho, que tem o nome limpo, ele também é beneficiado? Ele tem algum tipo de cadastro que ele aparece? O SPC nasceu há 56 anos atrás, como o primeiro birô de crédito da América Latina. E tinha a função justamente de transformar uma venda, que o nome era venda fiado, em venda a prazo. E a ideia era justamente essa, ter no SPC o grande avalista de uma pessoa que era desconhecida daquele comerciante, daquela instituição financeira. E ainda o é. Você ter o nome limpo, ele é um grande passo, ele é o teu grande avalista para que você mantenha o teu poder de compra a prazo, o teu poder de contratação de crédito. Isso começa a mudar para melhor a partir de agosto, com a entrada em vigor do cadastro positivo. Nós, no SPC, já estamos colhendo as autorizações, uma vez que o texto legal exige, diferente do cadastro negativo, que o consumidor expressamente, ou seja, ele tem que assinar um termo autorizando a entrada nesse cadastro positivo, que as pessoas tenham um histórico.
Porque hoje, infelizmente, a taxa de juros no Brasil e a longevidade, o tamanho das prestações, quantas prestações a pessoa pode fazer, é feito pela média, não é feita por caso específico. A partir do cadastro positivo, nós teremos a customização do crédito, a individualização dele através dessa ferramenta. Bom, doutor Fernando, para a gente esclarecer aqui, no primeiro bloco a gente falou que o banco de dados tem que tirar o nome em 5 anos, mas a dívida não prescreve, não é mesmo? Na verdade, o que é importante esclarecer é o seguinte: o banco de dados tem que ficar, ele pode ficar, na verdade, com até 5 anos com o nome da pessoa em seus dados. Contudo, se essa dívida que foi registrada lá no banco de dados, se ela prescreve menos tempo, por exemplo, em 3 anos, o cadastro não pode ficar com o nome da pessoa durante 5 anos, porque não tem sentido, aquela dívida ela já está prescrita, então tem que ser retirada do cadastro. Então esses 5 anos é o que a gente chama de prazo genérico que foi estabelecido, mas caso a caso tem que ser analisado para ver, naquele caso específico, qual seria a prescrição, porque a depender, como eu estou dizendo, às vezes a pessoa não precisa nem esperar os 5 anos, com menos tempo ela já pode ter o direito de ter seu nome retirado do cadastro de inadimplentes. E os consumidores, eles têm como buscar saber também com quem que eles estão lidando do outro lado? Existe um cadastro das empresas também? Hoje os PROCONs estabelecem isso e tem esse cadastro. Nós estamos procurando criar dentro da nossa instituição, dentro da CDL, um selo em parceria com os PROCONs, para que aquelas empresas que não tenham problema ou que tenham problemas numa ordem irrisória, um percentual muito pequeno dentro do universo das suas relações, sejam também avaliadas e sejam buscadas pelo consumidor, mostrando boa-fé, mostrando a índole do comerciante. E todo comerciante, é bom que se entenda isso, o seu maior patrimônio é o seu cliente. Quando uma empresa vai ser vendida, ela é mensurada, o valor dela é mensurado, principalmente pela sua carteira ativa de clientes. Ou seja, o maior patrimônio é o cliente. E todo comerciante quer ter uma boa relação. Então, o grande conselho que nós damos, havendo uma inadimplência, havendo um problema, seu nome sendo inscrito de forma errônea, equivocada, procure o comerciante. Eu tenho a certeza que a esmagadora maioria dos comerciantes farão a exclusão do nome lá do SPC, renegociarão a dívida, enfim, buscarão de forma conjunta uma solução. Doutor Fernando, só para a gente encerrar o programa, quais são os cuidados que o consumidor deve ter para evitar cair em armadilhas? Bem, isso é uma pergunta que é feita a todo instante, né? É uma pergunta importante porque o consumidor ele tem que lembrar sempre, em especial com cartão de crédito, ele tem que analisar não só o valor da fatura do mês, ou seja, da prestação do mês, melhor dizendo. Ele tem que analisar o valor total da compra que ele está fazendo, em especial sabendo que outras compras foram feitas e que vai chegar a fatura. Então, a dica que nós sempre damos é, na ansiedade de comprar, pense, reflita, se for possível, volte para casa, reflita mais de 24 horas e se entender, depois de colocar as contas no papel, que cabe no orçamento, compre, mas se nesse momento, essas 24 horas, certamente, se não for o caso, é o prazo suficiente para a pessoa recuar no ato de comprar. Doutor Roque, quais são as dicas? É importante o consumidor saber que a compra a prazo é uma antecipação, de uma compra futura. Eu trago para hoje, para o dia de hoje, a compra, mas eu vou ter que pagar as parcelas. Ou eu esperaria, eu pouparia esse dinheiro e lá na frente faria a compra. E o consumidor tem que compreender isso. Ele não pode comprometer mais que um percentual da sua receita. Em geral, porque ele tem outras despesas fixas. Luz, água, aluguel, colégio das crianças, tem que farmácia. Somar tudo, né? Tem que somar tudo isso para saber qual é o seu próprio limite. Em geral, via de regra, para a classe média se trabalha no percentual de 30%. Eu posso usar 30% da minha renda para compras a prazo, não mais que isso. 70% tem que ir para o dia a dia. O brasileiro ultrapassou muitas vezes essa linha pela inexperiência de utilização do crédito, que agora passa a ter. Mas também há a responsabilidade daqueles que concedem o crédito de entender esses limites e dizerem, muitas vezes, não para esse consumidor.
Bom, e com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Fernando Martins, Dr. Roque Pelizar, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!